Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à primeira aula sobre a FUVEST 2023. É a primeira aula que a gente vai começar a entender o que o edital quer da gente. Essa aula é bem curtinha. Na próxima, nós vamos avaliar uma redação nota máxima dentro dos critérios de avaliação da banca. Então, presta muita atenção, pegue seu material, pegue tudo que você precisa para assistir uma boa aula e vem com o prof. Vamos que vamos entender o que se espera de vocês e quais são os critérios que vão pontuar na sua prova. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo até essa aula. Vamos que vamos entender esse edital. Bom, na aula de hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos ver como você será avaliado e depois nós vamos encantar, né, o avaliador. Como encantar o avaliador? Encantar quem está lendo dentro dos critérios de avaliação. Nós vamos olhar para esses critérios, discutir sobre esses critérios e depois a gente vai tentar encantar o avaliador, ou seja, trabalharemos em cima dos critérios para que o avaliador ele fique positivamente impactado com o seu texto. Inicialmente, eu quero dizer que, existem três critérios. Três critérios. E esses critérios, eles garantem a nota na FUVEST. Vale mais do que os outros. E a gente precisa prestar atenção nisso para que não ocorra deslizes por sua parte, escritor, por sua parte, candidato. Tá bom? Vem. Como é que você será avaliado? Como é que você será avaliada? Primeiro, a FUVEST, ela valoriza um critério mais do que os outros. O critério mais valorizado é o desenvolvimento adequado do assunto. Vale até 20 pontos. Além disso, a FUVEST ela também tem o critério da coerência das informações propostas, ou seja, o que foi proposto por você, o que foi proposto pela banca, você conseguiu trazer, né, uma conexão entre as informações, é como se estivesse montando um quebra-cabeça na sua redação, e você foi capaz de conectar essas ideias que você trouxe ao longo do seu texto? É isso que é avaliado no critério 2 e vale até 15 pontos. Aqui entram os conectivos, aqui entram as frases que se conectam. O terceiro ponto é gramática e adequação ao vocabulário. Aqui também vale 15 pontos, né? No máximo 15 pontos, mas é aqui em que é avaliado, como no Enem, a competência 1, de avaliar, de observar se você escreve o português escorreito, se você tem um português bem escrito, né? Se você escreve corretamente de acordo com a linguagem formal. Além disso, de analisar a gramática, a forma como você escreve, a construção das frases, também é avaliado a adequação do vocabulário. Não necessariamente você precisa trazer um vocabulário rebuscado, mas você precisa trazer um vocabulário que fale do assunto, um vocabulário objetivo. Aqui a FUVEST valoriza aqueles alunos que escrevem com objetividade, que não ficam rodeando, escrevendo frases difíceis só para encher linguiça. A FUVEST avalia que se o aluno é capaz de trazer um vocabulário rico, porém objetivo, enquadrado com o assunto, para ela, até 15 pontos esse critério vai valer. É importante falar aqui sobre o primeiro critério, porque nós temos um critério muito específico e ele vale bastante pontos, né? Ele vale bastante pontos. É importante que você trabalhe o gênero correto, né? É importante que você trabalhe o gênero proposto, que é uma redação dissertativa argumentativa. É importante também que, além de prestar atenção nesse gênero textual, você coloque apenas dentro do tema informações relevantes para a sua argumentação. Nada de colocar, né, evite lançar informações que não vão produzir conteúdo, não vão produzir critérios, tá? E, além disso, você deve desabafar durante seu texto. Ou seja, argumentar de maneira eficaz, argumentar de maneira que transporte para quem está lendo a sua indignação, o seu ponto de vista crítico. É importante que esses três pontos sejam adotados nesse critério 1.
adequar a produção textual ao gênero, ou seja, caminhar em cima daquilo que está sendo pedido, gênero e tema, inserir informações que são de extrema relevância para a sua argumentação, e, por último, argumentar de maneira eficaz, ou seja, argumentar de maneira que construa em quem está lendo a opinião de que você quer transmitir. Então você tem que ser capaz de ser duro, tem que ser capaz de ser crítico, tem que ser capaz de ser dura e crítica para poder transmitir sua mensagem de maneira forte, para que quem leia consiga ver sua opinião. E aí vem o critério 2, né? Esse critério tem a ver com a coerência das informações propostas e a capacidade de conectá-las ao longo do texto. É importante que aqui, né, as informações não sejam soltas de qualquer jeito. Os argumentos não sejam colocados de qualquer maneira, sem se preocupar no sentido, sem se preocupar com o que se quer fazer durante o texto. E aqui é avaliado a forma como você encaixa frases, dá sequência ao texto, coloca conectivos e escreve, e avalia, obviamente, a articulação das ideias. Quanto mais bem encaixadas as suas ideias, quanto mais bem colocados os conectivos, mais seu texto terá valorização aqui. É uma mescla de competência 2, 3 e 4 lá do Enem. Aqui é uma mescla, né? A competência, o critério 1 ali, que envolve o desenvolvimento adequado do assunto, né? Cobra o desenvolvimento adequado, é como se fosse a competência 2. Já aqui, um pouquinho da 3. Já aqui no critério 2 é uma avaliação a respeito da coerência e capacidade de conectar o texto. Então aqui seria a competência 3 com a 4. Então é uma mescla das 3 competências do Enem em 2 apenas na FUVEST. É importante que você use conectivo em todo o texto. O que são conectivos? Conjunções, advérbios, pronomes e palavras que dão sentido e sequenciamento a seu texto. É como se você não deixasse seu texto com frase solta. É justamente isso. Não permita que seu texto construa frase, não permita que você construa frases soltas em seu texto. Com frases soltas, você perde o sentido. Não há encaixe. Não se entende por que aquela frase está ali. Não se entende se aquela frase continua a ideia anterior. Não se entende se aquela frase está finalizando um parágrafo. Né? Organização, no lançamento das frases, e conectivo são critérios, né, que você deve levar como prioridade para a redação da FUVEST. Conectivo, pessoal, tem que ter. Mas não é qualquer conectivo. Tem que ser um conectivo escrito corretamente para valorizar o critério texto e gramática, e um conectivo escrito corretamente para valorizar a conexão, para fazer sentido, coerência no segmento das frases. O critério 3, obviamente, né, que avalia aí a gramática, né, o uso oficial da gramática e a adequação do vocabulário, nada mais é do que escrever um bom português, usando a forma culta, né, para poder transmitir essas mensagens. Além disso, pontuação e ortografia são levados em consideração e devem ser escritos de maneira adequada, né, de maneira correta, para que sua nota ela venha de acordo com aquilo que é almejado. Quando eu falo em pontuação, eu falo também de vírgulas, tá? Ponto e vírgula, 2 pontos. Você deve apresentar uma bagagem, apresentar um repertório bacana. Porque esse repertório, ele vai demonstrar para quem está lendo se você domina ou não as pontuações. Então, travessões, 2 pontos, quem sabe ponto vírgula, vírgula e ponto, além de hífen, né? Além de hífen, são elementos que você deve se preocupar em colocar. Se preocupar em aprender a aplicar. Porque uma vez esses elementos presentes, logicamente, você vai demonstrar domínio na gramática. Quando você demonstra domínio na gramática, isso é muito valorizado pelo avaliador. Porque ele olha e pensa, caramba, sabe usar pontuação. Quando você acerta a ortografia, de algumas palavras difíceis, quando você acerta a conjugação de um verbo difícil, você acaba por construir
na visão de quem está lendo, que você domina a gramática. Isso aqui vale e vale muito para quem está lendo. Eu gostaria de dizer a você, nesse momento, que já apresentei os critérios, 1, 2, 3, que o primeiro critério é o mais valorizado. Então, por isso, você deve olhar com detalhe a mais para ele. E como é que eu encanto o avaliador, professor? Primeiro, você deve dar o seu ponto de vista sobre o tema. Se você faltar com isso, né, sua nota será prejudicada. Além disso, além de mostrar seu ponto de vista no tema, ou seja, apresentar as teses durante sua redação, durante a escrita de sua redação, você tem que mostrar que tem na memória variado tipo de conhecimento aprendido na escola, ou até mesmo experiências vividas que possam justificar sua opinião quanto ao assunto solicitado a ser escrito, tá? Então você precisa trazer bagagem cultural. Aqui seriam os repertórios socioculturais lá do Enem. Então aqui você tem que trazer essa bagagem cultural e apresentá-la, tá? Além disso, terceiro ponto, argumentar de uma maneira que faça sentido para quem está lendo e que construa realmente significados. Ou seja, coerência. Coerência com o que está sendo exposto. Além disso, você tem que argumentar de maneira que justifique aquilo que você trouxe como opinião lá de cima. Porque seu ponto de vista é sua opinião. Então, se você traz sua opinião, você tem que trazer um argumento que justifique aquilo que você trouxe como opinião, como ponto de vista. Por quê? Porque esse argumento defende aquilo que você acredita, e seu texto, obviamente, por ser uma dissertação argumentativa, né, um texto dissertativo argumentativo, você tem que não só expor sua opinião, como você tem que defender sua opinião, tá? Além disso, quinto ponto, é importante que você consiga fazer ligações eficientes, né, adequadas entre as ideias. E aí você usa conectivo, e aí você usa mudança de parágrafo, né? Para poder dar sequenciamento a seu texto. E também é interessante que você organize as frases que serão encaixadas. Porque uma vez que você coloca uma frase que não faz sentido ali naquele momento, deveria estar no final, está no miolo do parágrafo, isso será avaliado de maneira ruim. Tá bom? Importante prestar atenção nisso. Além disso, o sexto tópico, né? É importante que você consiga expressar claramente usando a gramática de maneira adequada. Então, é avaliado no critério 3, né, a gramática, a sua expressão, como você se expressa, certo? E, por fim, é analisado se você consegue usar uma linguagem para quem vai ler a redação. Lembra que eu falei sobre escrever de maneira rebuscada lá no comecinho da aula? Então, não é interessante que você construa a sua redação com palavras difíceis demais. Lógico, você vai colocar palavras interessantes, mas você não precisa construir uma redação impossível de ler. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha facilidade, você não deve, de maneira alguma, construir uma redação difícil para quem vai ler. Uma redação com muita firula. Palavras difíceis muitas vezes não nos ajudam a expressar aquilo que nós queremos. Não nos ajuda, né? Essas palavras difíceis não nos ajudam a construir significados na nossa argumentação. Cuidado com isso. Então, por que o professor orienta você, resumindo aqui, para que você tenha sucesso, né, nessa primeira prática, nesse primeiro momento, nesse destrave, para poder escrever sua primeira redação? Olha, tem uma visão mais especial para aquilo que dá mais pontos, ou seja, o critério 1, desenvolvimento do tema e trabalhar em cima do assunto. Outra coisa que o professor defende muito, pratique toda semana. Porque praticando toda semana você vai não só praticar, tá, gente? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Pratique toda semana e envie seu texto para correção. Por quê, professor? Porque aí você vê sua evolução. Você vê se sua nota subiu. E se você vê se sua nota subiu, você consegue ser capaz. Se você vê que sua nota subiu, você consegue ser capaz de aumentar sua autoestima ou de se desafiar para que na próxima prática você aumente de nota. Além disso, você consegue ver se você está no caminho certo. E se você não está no caminho certo, você vai trabalhar para estar no caminho certo. Se você continua no caminho certo, está evoluindo de nota, você vai aumentar sua autoestima e vai ainda mais além em seus resultados. É interessante também que vocês olhem padrões. Padrões. Do ponto de vista de o que está dando certo nos últimos anos. O que os escritores que tiram nota máxima estão conseguindo fazer? Esses padrões precisam ser replicados, gente, por você. Eles já foram validados.
Então, se esses padrões já foram validados, use esses padrões, para que assim você consiga subir de nota. Não tem problema nenhum usar os mesmos padrões, tem problema você copiar texto, né? Tirar aquilo que é autoral e colocar outra pessoa que escreveu. Isso fica ruim. Evite, como eu já falei, né? Falei no final do outro slide, evite texto rebuscado de difícil linguagem. Seja simples e objetivo ao que deseja passar, transmitir, né? Por quê? Porque a FUVEST não valoriza texto rebuscado. A FUVEST valoriza linguagem acessível a quem vai ler. Então, se o avaliador ele não compreende o que você queria transmitir, se o avaliador ele não entende aquela frase que você trouxe, isso será penalizado. E se isso é penalizado, você perde pontos. Bobos. Não há necessidade de encantar o avaliador assim, com linguagem rebuscada, tá bom? Então, esse é o resuminho dessa aula 1, o edital, para que você aprenda o que a FUVEST espera de você. É muito interessante que você comece a praticar hoje, para que assim você verifique se sua nota está dentro daquele limite que você deseja para alcançar o teu tão sonhado resultado, que é passar no vestibular. Obrigado pela presença. Ninguém para um estudante determinado. Continue firme, estudando toda semana, praticando toda semana e evoluindo de nota. Sucesso e até a nossa próxima aula.